Irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus de estarmos em mais um domingo para aprendermos essas lições que com certeza promoveram o crescimento espiritual. Quero tributar a Deus uma palavra de gratidão pela vida do nosso superintendente, pastor Itamar, por sempre nos confiar a oportunidade para estar ministrando, mesmo sabendo que aqui na igreja de Campinas nós temos um vasto conhecimento aqui, onde temos vários obreiros, obreiras que são capacitados para ministrar, mas Deus nos honrou, nos dando esta oportunidade. Também tributar uma palavra de gratidão a Deus pela vida do irmão Roberto, pela vida também do nosso bispo Oídes, nosso pastor Samuel, que acreditam em nossa chamada, em nosso ministério e sempre têm nos ajudado. Hoje nós temos aí a conclusão das lições, onde passamos a estudar sobre a igreja, sobre a missão, sobre o fundamento. E nós temos um grande desafio hoje, não é? Fazer o fechamento depois de vários e excelentes professores que passaram por aqui, cada um com a aula melhor que a outra. E o desafio se torna maior ainda, a responsabilidade fica dobrada, porque principalmente hoje estaremos falando sobre as últimas coisas. A igreja e as últimas coisas. Eu gostaria que os irmãos, ali nós colocamos no slide, para facilitar o resumo, apenas para fazer o resumo, não é? Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus, a relevância de conhecermos sua origem, propósito, fundamento, história e missão. E apenas um breve resumo das lições. A primeira, igreja e o plano divino, um grande mistério escondido em Deus e revelado em Cristo. A segunda lição, fundamento e edificação da igreja, Cristo, a pedra angular. Conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Igreja, coluna e firmeza da verdade. A história da igreja até a reforma protestante. As portas do inferno não podem impedir o avanço da igreja de Cristo. A quinta lição, avivamento e missões na história da igreja. Uma igreja avivada está capacitada para a obra missionária. A igreja atual e alguns desafios. O grande desafio cristão é alinhar aquilo que crê com aquilo que vive. Sétima lição, o desafio das novas teologias e modismo. Viver a palavra em sua essência, sem perder a identidade pentecostal. A lição 8, a igreja e sua influência na sociedade, vivendo a ética do reino de Deus em sua totalidade no mundo. Aqui temos a lição 9, a igreja e sua organização, a organização eclesiástica, visando o aperfeiçoamento e edificação dos salvos. O culto racional. Temos que ser a oferta viva, santa e agradável no culto ao eterno Deus. A igreja no poder do Espírito Santo, não há como conter uma igreja movida pela ação do Espírito. E a 12ª, a igreja de Filadélfia, é um modelo para os nossos dias, a igreja do amor fraternal e que guarda a palavra de Deus. Feito esse resumo, apenas para trazer um alinhamento, então nós podemos caminhar, não é, para a lição onde nós temos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Podemos avançar um pouco mais. Hoje nós vamos ver sobre os últimos dias. E aí, na teologia, apenas só para fazer um alinhamento da ideia, nós temos a definição bem simples, que é escatologia, escatós, que é o último, né?
Logia, que é tratado, doutrina, e aqui quando você junta fica o estudo das últimas coisas, tá? E ela tem uma relação, quando nós pensamos na escatologia, em relação ao homem, ela se ocupa de assuntos tais como morte física, imortalidade e o estado intermediário. Quando nós pensamos na escatologia em relação ao mundo, é vista como tratando da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final, do estado final das coisas. E aqui é um ponto importante, a situação presente do crente e a fase atual do reino. Aí é chamado de escatologia inaugural ou realizada, tá bom? E quando nós pensamos na escatologia, a sua perspectiva no Velho Testamento, olha que interessante. David Roekema, ele traz um pensamento de Leid, ele diz o seguinte: a esperança de Israel pelo reino de Deus é uma esperança escatológica, e essa escatologia é a consequência inevitável da visão que Israel tem de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para o povo de Israel, você pode pensar, será que tudo aquilo que tinha falado Deus por meio dos profetas já se cumpriram em relação a Israel? Será que falta alguma coisa mais a se cumprir? Porque existem algumas vertentes que em Cristo acredita-se que se concluiu tudo aquilo que estava previsto acerca de Israel quando se inaugura uma igreja, e essa igreja agora absorve a história, bem como as promessas, até a conclusão do fim das coisas. E quando nós pensamos na escatologia, olhando no Novo Testamento, olha que interessante, a escatologia do Novo Testamento, portanto, olha para trás, para a vinda de Cristo, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, e afirma: nós estamos agora nos últimos dias. Mas a escatologia neotestamentária também olha para frente, para uma consumação final, e ainda por vir, e por isso também diz: os últimos dias ainda está chegando, a era final ainda não chegou. É a igreja tendo consciência que estamos vivendo os últimos dias, todavia sem chegar ao final dos tempos, mas na expectativa que isso vai acabar, ou que a iminência da conclusão da história da humanidade está se aproximando. Portanto, a conclusão do pensamento é essa: a escatologia ocupa-se sempre com a expectação de Cristo, que já foi revelada, que aparecerá segunda vez para salvar aqueles que estão ansiosamente esperando por Ele. Ou seja, na expectativa, na expectação. Vamos caminhar um pouco mais. Os últimos dias. Quando nós pensamos aí, junto da nossa revista, sobre os últimos dias, nós temos, não é, comumente a gente às vezes lê, estamos nos últimos dias, é o último dia, não é? A referência de Pedro, eu gosto dessa referência do capítulo 3, da segunda carta de Pedro, porque ele vai tratar ambos os termos no único texto, quando ele vai explicar por menor esse detalhe. E aqui nós colocamos: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejo desenfreado, a própria vontade, aonde o nariz aponta. E aí no mesmo texto, lá no verso 10, ele vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando nós pensamos, estamos nos últimos dias, quando Pedro faz a leitura de Joel naquele dia de Pentecostes, duas coisas ele faz ali. Primeiro, ele reinterpreta os últimos dias, porque Joel não fala, Joel vai profetizar dizendo: e depois destas coisas, é assim que a profecia no Velho Testamento. Aí Pedro fala, como disse Joel, que nos últimos dias, Pedro traz a memória
traz aquele momento dizendo: olha, já estamos vivendo aquilo que foi profetizado, que foi vaticinado. Estes dias que nós estamos vivendo já são os últimos dias. E aí, a grande preocupação é essa: espera lá, é o último dia ou os últimos dias? É bem verdade que quando nós pensamos nisso, eu gosto do pensamento que coloca os últimos dias como o tempo determinado. Estamos vivendo o tempo determinado por Deus. Por quê? Deus não perdeu, por mais que algumas pessoas possam imaginar ou pensar, Deus não perdeu o controle da história. Tudo está sob o controle divino e tudo vai se concretizar dentro da expectativa ou do prisma divino. E aí nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos. Nos últimos dias, ele vai trazer ali algumas características que colocamos ali baseado em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que, resumindo o que Paulo diz, vai ter aumento de iniquidade, colapso nos valores morais e falsa religiosidade. Como assim, pastor? Olha o que Paulo vai dizer aqui na segunda carta. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Quando Paulo fala sem afeto natural, a palavra que ele usa aqui é aistorge, que é uma negativa da palavra do amor fraterno, do amor familiar, que é utilizado para amor familiar. Ele está ali dizendo justamente isso, que nos últimos dias, esse sem afeto natural, surgirão homens que não estarão presos, ou não terão amor familiar, ou um vínculo nuclear, não é? Aquele vínculo mais próximo. E quando ele diz irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A piedade aqui é eusebia, que é devoção, não é? A devoção sincera a uma divindade, negando a eficácia dela. Destes afasta-se, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem e sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto, e o seu desvario, como também o foi o daqueles. Observe que nos últimos tempos é pintado um cenário. E aí eu pergunto aos irmãos: quando os irmãos olham para os nossos dias, conseguem identificar essas características no mundo atual? Consegue perceber? Quando Paulo fala aqui da questão do aumento da iniquidade, o homem fica inventando tudo que é sorte de males. E a iniquidade ali é perversidade. Ou anomalia, se nós pensarmos no original, que é estar sem regra, estar sem rédea, não é? Tanto que quando chamam o homem iníquo é aquele que é sem lei. Daí porque é uma interpretação que acredita-se que o anticristo é um homem que vai surgir depois que a lei for tirada. Mas vamos caminhar sobre isso um pouco mais, tá bom? Mas quando você olha para esse panorama, facilmente você consegue identificar aumento da iniquidade, colapso nos valores morais e falsidade religiosa. Olha, quando você pensa, hoje o hedonismo, né, esse amor próprio, esse estímulo tão comum, onde a sociedade coloca um padrão para que todos possam se submeter e tentar almejar, não é? Quantas pessoas falam: gente, eu cheguei até aqui, você também consegue. É mentira, irmãos, porque nem todos conseguirão as mesmas coisas, nem todos terão uma casa boa, nem todos terão um carro bom, nem todos. Então, se eu chegar para vocês e falar: olha, irmão, você pode chegar aqui? Pode.
é condicional. Existem vários fatores, não é? Vários pontos que você não pode nem ter controle. Mas aí Paulo fala que vai aparecer os homens avarentos, que é um homem, como diz em Provérbios, as duas filhas da sanguessuga, dá, ele nunca sossega, ele nunca quieta, ele sempre quer mais, e passa por cima de todos, sem se preocupar quem está machucando, quem está ferindo, quem está destruindo, quem está derrubando. Por isso que quando nós pensamos no cenário dos últimos dias, é inevitável afirmarmos que já estamos vivendo nele, por conta das características dos últimos dias. Não é a conclusão da história. Não é a conclusão da história. Mas nós estamos caminhando. Tem um autor que agora me fugiu à memória. Ele diz o seguinte: que o mundo está se organizando como uma peça teatral. O cenário está se montando aos poucos, de modo que só falta o ator principal, não é? Que é o anticristo, mas já caminha para estas coisas. Mas vamos caminhar para o slide seguinte. Nós temos a esperança da igreja. A palavra esperança, em especial o que Paulo mais gosta de usar, elpis, no grego, ela traz essa conotação, expectativa favorável e confiante. Nós vamos encontrar que ela é uma das 3 virtudes teologais, não é? Ali na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre a fé, a esperança e o amor. E ela é retratada na carta aos Hebreus como a âncora da alma. Por quê? Quando a igreja tem consciência que já está vivendo nos últimos dias, você precisa ter um horizonte, você precisa ter o quê? Uma expectativa favorável e confiante, aonde você possa lançar a sua fé e firmado aguardar a maior expectativa da igreja, o que nós mais almejamos. E olha como diz o salmista no Salmo 39, verso 7: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. A esperança descreve pelo menos 3 coisas: antecipação feliz do que é bom. Segundo, base sobre a qual ela é fundamentada. E terceiro, o objeto no qual a esperança é estabelecida. Como assim? Paulo, na carta aos Romanos, em especial no capítulo 8, ele faz ali um trocadilho de palavras a respeito da esperança, não é? Que nós seremos os homens mais infelizes esperarmos só nessa vida, se não tivermos aonde colocarmos a nossa fé, aonde acreditar, o nosso ponto de referência. Então, veja bem, a esperança para o crente é muito importante. Quando Paulo fala, a carta aos Romanos, que nós deveríamos perseverar em oração, que nós deveríamos guardar a fé, Paulo ele vai dizer o seguinte: ei, você precisa ter esperança, porque o homem sem esperança é moribundo, ele morre. Tem em português uma tradução interessante sobre a palavra esperança, que é não só derivada do verbo esperar, como esperançar. Do verbo esperar é aquela forma passiva da esperança, né? Nosso bispo falou isso numa das aulas que ele ministrou aqui. É a forma de aguardar, de ficar acomodado esperando acontecer. Mas quando você a vincula ao verbo esperançar, aí ela tem uma forma ativa, na qual eu tenho uma expectativa, na qual eu estou buscando para que aquilo possa acontecer. E quando nós pensamos isso, à luz da Bíblia, a esperança do salvo é o quê? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a esperança da igreja? É ser arrebatada. Qual é a esperança da igreja? É ver Jesus. Qual é a esperança da igreja? É encontrar novamente com Cristo. Capítulo 14 de João, ali tem a nossa expectativa. Jesus dizendo para os discípulos, e aqueles que puderam ver,
pensaram e até morreram nessa expectativa. Ele nos disse que voltaria, que ele iria apenas preparar lugar e depois regressaria. De modo, irmãos, que essa esperança foi tamanha que chegou aos nossos dias. Imagine que 12 homens, do qual um desviou, e agora deram continuidade a uma obra a partir da esperança. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e agora todos estão na expectativa que Ele volte. Que Ele volte. E essa é a esperança da igreja. E nós seremos os homens mais infelizes se vivermos aqui sem essa esperança. Quando se visita Jerusalém, é comum as pessoas falarem que ali no túmulo, né, onde atribuem ao túmulo de Jesus, que tem uma frase dizendo ele não está aqui, que é o cerne do cristianismo, é a ressurreição do Senhor Jesus. E essa é a nossa esperança. Weiner, ele diz o seguinte: Cristo não é somente a base sobre quem a esperança é colocada, mas é a esfera e o elemento em que a esperança é posta. Vamos caminhar um pouco mais? Pode passar. Agora, na lição, no tópico 1.3, fala sobre o arrebatamento. Eu quero fazer um direcionamento aqui, uma abordagem teológica, porque existem outras abordagens teológicas sobre e a forma como se vai acontecer ou quando se dará o arrebatamento, tá bom? Certo é que em todas as três abordagens, todas acreditam que Jesus virá. Isso não tem dúvida. Esse ponto é comum às três abordagens. Então nós temos três abordagens. O amilenismo, não é? Eles não entendem o milênio envolvendo um reinado de Cristo a partir de um trono terreno, porque eles acreditam que Cristo já está reinando, e quando ele se manifestar, dar-se-á o juízo. Então, eles acreditam quando ali, em Apocalipse, quando fala sobre, em especial, os 3 primeiros versículos, onde fala sobre o milênio, eles acreditam que seja uma forma simbólica e que aquele 1000 anos é um período de tempo determinado e não um número ou um período que a igreja vai estar vivendo. Eles são chamados de amilenismo, onde eles não acreditam nesse reinado de Cristo a partir de um trono terreno. Também, eles não consideram o milênio como tendo exatamente a duração de 1000 anos e situam a volta de Cristo após, não é? Se podemos chamar assim o milênio. Na verdade, após da conclusão, porque eles acreditam. Jesus voltou, arrebata a igreja, já tem o juízo. Ponto. Aí nós temos o pós-milenismo, que tem as mesmas características, só mudando o item 4 ali, que é a evangelização tal, que reduzirá o mal às proporções mínimas. No pós-milenismo, embora eles não tenham, não é, deliberadamente a crença de que Cristo tenha um reino milenial, mas eles acreditam o seguinte, que à medida que o evangelho crescer, vai diminuir a iniquidade, chegando a um baixo nível, de tal forma que vai se aproximar do estado do milênio. Daí Cristo vem. Aí a outra linha e essa é a linha mais adotada em especial nas igrejas pentecostais, que é o pré-milenismo, no qual nós cremos, Cristo reinará a partir de um trono terreno, considera o milênio como tendo exatamente a duração de 1000 anos, situa a volta de Cristo anterior ao milênio, e a segunda vida acontecerá em 2 etapas, uma para a igreja, de forma secreta, e na segunda visível a todos os olhos. Mas aí eu acho que os irmãos gostam de estudar muito, né? Poderia acabar aqui, né? Aí dentro do pré-milenista, aí nós temos as 3 subdivisões. Tem os irmãos que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Tem os irmãos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. E a terceira visão é que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação. Essas são as vertentes. Olha, obviamente, irmãos, que estou falando de forma sucinta, não é? Só para trazer ideia. Por quê, pastor Maxwell? Porque a partir do slide seguinte eu vou seguir uma corrente. Qual é a corrente que nós vamos seguir? Pode passar, amado.
A corrente que nós vamos seguir para falar sobre o arrebatamento é pré-milenista, pré-tribulacionista e a volta do Senhor Jesus Cristo em 2 etapas. Tá bom? É só para ter essa linha de raciocínio por causa da abordagem. Porque eu sei que muita gente fala, não, mas o pastor, os irmãos viram ali. E se nós formos pesquisar, por exemplo, eu estava só por curiosidade de entender por que o quiliasmo, que é o termo técnico que utiliza para milênio, chegou nessa discussão, né? Quando você busca em Irineu, na verdade, ele tentou responder para um homem chamado Marcion, e bem como um outro homem chamado Celso, que eles não criam nas promessas de Deus para Israel. Porque o grande problema do milenismo, ou do quiliasmo, é que nós cremos, não é, que Israel ainda tem promessa de reinar com Cristo. Marcion e Celso disseram, não, Israel é um povo acabado, todas as promessas cumpriram em Cristo, e tudo aquilo que tiver que acontecer vai ser por meio de Cristo, então não terá reino terreno. Aí Irineu, no 2º século, ele escreve sobre isso, depois Tertuliano também, só há ali uma dúvida entre os dois sobre a questão das promessas entre igreja e Israel, mas aí vem Orígenes, e a Orígenes pega e joga, é um dos principais causadores do tumulto. Por quê? A Orígenes diz o seguinte, não, essa história do quiliasmo, do milenismo, na verdade foi Irineu respondendo a Marcion e a Celso, não existe isso. Aí Eusébio de Cesareia também reforça um pouco, de modo que depois do 3º e 4º século, sobre essa discussão do milênio, porque até então tinha essa visão, né, pré-milenista na igreja. E quem foi Irineu? Irineu foi discípulo de Policarpo. E quem foi Policarpo? Policarpo foi discípulo de João. Então, atribuir uma autoridade à fala de Irineu. Por isso que ele é tão importante quando nós aguardamos. E quando você pensa no milenismo, aí se encontra o quê? Uma vertente em que a história caminha para concluir as promessas de Israel e da igreja e da humanidade. Porque a Bíblia vai falar de 3 povos: os gentios, a igreja e Israel. Outro ponto que é interessante. Então nós temos como referência bíblica a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E como se dará esse arrebatamento? No momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Na rádio, na sexta-feira, achei interessante, porque o irmão estava, nós, no intervalo, estávamos discutindo, né, que tem gente que é tão preocupada, tão metódica, que foram pesquisar quantos segundos levava um piscar de olhos, que leva 7 milésimos de segundo. Aí o irmão falou assim, irmão, não serve de referência não, porque eu pisco o olho demorado, eu dou uma piscadinha assim, ó. Quando eu abro, estou quase dormindo. Né? Mas a questão ali, irmãos, é mais uma força textual, de maneira que, para trazer essa ideia de rapidez, de velocidade, não é? Paulo usa uma expressão. Então vejamos como é que fica a nossa estrutura do arrebatamento. A igreja, ela é arrebatada, essa é a primeira fase da vida de Jesus. Jesus nasce. A igreja agora, ela vai passar pelo tribunal, depois ela vai para as bodas, depois disso vem a segunda vinda de Jesus, tá bom? Essa é a linha que nós vamos estar trabalhando sobre o arrebatamento. Pastor, e como se dará esse arrebatamento? Porque existe uma preocupação, não é? Eu imagino, irmãos, que o arrebatamento seja um dos momentos catastróficos da humanidade. Como assim? Vamos fazer um exercício mental. Deixa eu ver meu tempo aqui. Vamos fazer um exercício mental. Para nós que cremos que o arrebatamento vai dar antes da tribulação, então alguém está dirigindo no trânsito de Goiânia, 6 horas da manhã, quase não tem trânsito, todo mundo naquele empurra-empurra, querendo um atravessar o outro, todo mundo estressado, é ou não é? De repente, some alguns motoristas. De repente, some alguns motoqueiros, de repente você vê uma moto passar sozinha e bater no carro. Não, pastor, você está fazendo ilação aí. Não. Quando Jesus fala sobre a vinda súbita, ele diz que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam e davam-se em casamento.
As pessoas viviam normalmente. Pedro, quando ele escreve sobre a expectativa da igreja, ele vai dizer que a vida nossa é tão cotidiana que algumas pessoas na igreja começaram a dizer: Jesus não vai voltar mais. Essa promessa que ele falou, ele não vai cumprir não. Por quê? O tempo vai passando e nós tendenciamos a se acomodar, a sentar no canto e achar que está tudo tranquilo, o que não é verdade. Por isso que eu imagino que quando a igreja ser arrebatada, ser levada, e aí a sequência é essa que Paulo ensina: os mortos ressuscitarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos transformados. E essa transformação, se você for como referência o capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai explicar pormenorizado, dizendo: aquilo que é corrupto, aquilo que é vergonhoso, vai se tornar glorioso, vai se tornar incorruptível, de modo que nós agora teremos um corpo novo, não é? Aquelas doenças, aquelas dores que nós sentimos aqui nessa terra, não vamos sentir mais, tá bom? Vamos caminhar, irmãos, que meu tempo já avançou bastante. Aqui é um resumo geral, irmãos, dessa primeira parte, sobre a ressurreição e o tribunal de Cristo. A igreja é arrebatada, então começa qual ciclo? No céu vai acontecer o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, depois as bodas do Cordeiro, depois Cristo vindo com os santos em glória. E aqui na terra vai estar acontecendo o quê? Aumento ou apostasia, não é? E eu acredito que essa apostasia tem uma conotação diferente. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia é uma igreja que teria todas as características de uma igreja normal. Entretanto, contudo, todavia, porém, tem tudo, só não tem o principal. Qual é o principal? Jesus. Quando você lê que a igreja é edificada em Cristo, e você vê uma igreja sem Cristo, como conceber essa ideia? Era a igreja de Laodiceia, de Laodice, ou a igreja governada pelos homens, ou governo dos homens, que é a tradução do nome mais próximo da palavra Laodice, embora tenha sido feita em homenagem à mulher de Ptolomeu. E aqui nós temos 7 anos, pode avançar, irmãos, que aí vai ter um outro slide. As ressurreições, porque aí nosso tempo já está acabando. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aí nós temos as duas ressurreições. A primeira, Apocalipse 25, onde diz: é aquela pela qual o cristão que dorme no Senhor passará. Esse ressuscitará com o corpo transformado. E agora nós temos a segunda ressurreição. Qual é? Aquela que passará aos ímpios que não alcançaram a salvação. Tem um ponto sobrando ali. Baseada onde? Tanto em Daniel 12:2, quanto em Apocalipse. E essa segunda ressurreição é para juízo eterno. Pode avançar, meu amado. E aqui, só dando uma visão geral, eu gostei muito dessa arte, porque ela retrata a ideia que nós estamos trabalhando e a linha de raciocínio teológico que nós estamos trabalhando. Então, a igreja ali, quando nós pensamos no tribunal de Cristo, a igreja arrebatada, ela vai passar pelo tribunal. Paulo ali no capítulo 14, verso 10 vai dizer: mas tu que julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. E aí quando nós pensamos a igreja sendo julgada, aquele julgamento não é para perdição ou salvação, porque nós já estaremos salvos, e Paulo deixa muito claro isso, a carta aos Coríntios. Porque ali nós teremos as nossas obras, porque nós somos salvos pela fé para as boas obras. A obra ouro, prata e pedras preciosas. E também nós temos madeira, palha e restolho ou feno. E aqui nós temos os galardões que são citados na Bíblia. A coroa incorruptível, que é a coroa do vencedor. A coroa da vida, que é a coroa dos mártires, a coroa da glória, que é a coroa dos presbíteros ou dos líderes, a coroa da justiça, a todos quanto amam a sua vinda, e a coroa da exaltação da parte do Senhor. Isto será o retrato, obviamente, irmãos, que são conjecturas a partir de textos, tá bom? Vai se acontecer finalmente dessa forma, pastor? Não, irmão, porque a gente não tem todo o conhecimento ou a revelação do que vai acontecer no futuro. Nós temos pistas. Eu gosto de dizer como
o Einstein, falando a respeito dos filósofos, né, sobre a questão da teologia, ele diz o seguinte, que os filósofos, eles viram como alguém que está no escuro, não, foi Calvino que falou isso, e de repente acontece um trovão, um relâmpago e clareia, e por um momento ele contempla a obra. Da mesma coisa eu entendo que a escatologia para o homem moderno é da mesma forma. Você está numa escuridão, apalpando as coisas, de repente, há um clarão, você consegue identificar, conhecer, reconhecer algumas coisas, mas depois volta a tatear novamente, tá bom? Porque nós não temos toda a revelação compreensível, mesmo porque é uma linguagem que usa muitos símbolos, e muitas coisas ali aconteceram, muitas coisas estão acontecendo, e muitas coisas hão de acontecer. Então é um pouco complexo. Caminhamos para o próximo slide. A vinda do Senhor, e aí nós temos a primeira e a segunda vinda, no seu ministério terreno no qual ele se fez carne, e aí a segunda vida, o arrebatamento da igreja e a vinda. Passa para o último slide, irmão, que aí eu já quero concluir a minha fala, que o tempo já está caminhando para o final. Aqui é uma arte onde vai fazer a conclusão dos tempos, né? Eu juntei os tópicos 2 e 3 porque vão falar das mesmas coisas. Depois do tribunal, aí nós temos as bodas do Cordeiro, que a igreja é a noiva de Cristo, Israel é a esposa de Deus. Não, pastor, você está inventando. Não, irmãos. Eu lembro quando você vai ler sobre o debate do milênio, as pessoas falam, por que aceitamos o capítulo 53 de Isaías e não aceitamos até o 61, não é? Olha o verso 5 do capítulo 54 de Isaías. O 53 a gente aceita porque fala e descreve o Messias. O 54 vai falar do relacionamento de Deus e Israel. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Em tocante Deus a Israel, ele é marido, e ele se apresenta assim por meio das profecias, por meio de Oséias, e Paulo, quando fala isso no capítulo 9 aos Romanos, ele fala justamente do ciúme que quer provocar Israel, porque abandonou a Deus. Agora, no concernente à igreja, ela é a noiva de Cristo. Paulo fala assim, suportai um pouco mais. Ele escreveu pesado para a igreja de Coríntios, mas ele chega a dizer, suportai um pouco mais na minha loucura, porque eu quero vos apresentar como igreja imaculada, sem mancha, a saber, o noivo, chamado Cristo. E quando eu desconsidero e jogo tudo nesse mesmo bojo, e digo que as promessas de Israel e da igreja são iguais, é bem verdade que não há mais distinção da barreira, não existe mais a questão da cidadania. Eu sou judeu, eu sou gentio, eu sou da igreja. Não, mas em questões, as promessas de Deus em relação a Israel e em relação à igreja são distintas, irmãos. Daí porque nós pensamos, quando Cristo volta, e aqui os 7 anos de tribulação, o anticristo é revelado aqui também a falsa religião, porque o anticristo ele consegue fazer os antítipos de Deus, né? Satanás se apresenta como antideus, ele arruma um cidadão para ser o anticristo, né? E arruma agora um falso profeta para ser um falso espírito, e arruma uma igreja chamada Babilônia para ser uma falsa igreja. E aí quando alguns pensam, quem vai ser o anticristo? Será que já chegou? Não. Se for seguir a linha de desenvolvimento do pensamento de Daniel, irmãos, quando se retrata de Antíoco Epifânio, ele aparece no cenário sem muitos créditos. A única virtude que Antíoco Epifânio tinha, ali quando descreve o Império Grego, é que ele era bom na oratória. Ele era bom para engabelar as pessoas. Mas até então chama ele de chifre pequeno, que ele vai crescendo e vai dominando aos poucos. Se for seguir essa mesma linha de raciocínio, o anticristo no primeiro momento, ele não vai ter uma visibilidade grande. Mas a partir das alianças que ele for construindo, que ele for formando, aí sim, ele vai conseguir enganar até Israel. E depois disso, ele vai se assentar no trono e exigir a adoração somente a ele. Aí onde nós temos ali as 3 semanas e meias, onde rompe, mas isso também vai estar acontecendo no flagelo, os homens serão marcados, obviamente que não dá para descrever aqui, durante aqueles 7 anos, que são vários eventos que acontecem, e aí nós passaríamos uma boa parte do período aqui. Mas na segunda vinda de Cristo, ele aparece no Monte das Oliveiras, tem a batalha do Armagedon, ali ele já faz também
o julgamento das nações, que você vai encontrar isso em Mateus. Depois disso, o milênio. As pessoas que foram julgadas ali no julgamento das nações já vão direto para o lago de fogo. A igreja reina juntamente com Israel ali no milênio. A discussão é como é que vai se dar esse relacionamento. Olha, a única base textual que eu tenho sobre esse relacionamento é a transfiguração. Como assim, pastor? Na transfiguração acontece ali um encontro de 3 mundos. Como assim? Vejamos. Moisés estava morto, sim ou não? Sim, não é? Elias estava vivo, sim ou não? Só que ele estava vivo aonde? E os discípulos estavam vivos com Cristo. De modo que os discípulos viram os dois e reconheceram. Qual era o elo naquele momento? Jesus transfigurado. É a única referência ou inferência que podemos atribuir dado a este relacionamento. Depois disso, Satanás é preso durante 1000 anos, é lançado, depois ele sai para enganar, e só uma palavrinha aqui no milênio, irmãos, o milênio vai cair por terra toda a desculpa do homem. Como assim, pastor? Satanás não vai ter influência durante 1000 anos, mas mesmo assim, depois que ele soltar, o homem ser governado por Cristo, vai desviar da presença do Senhor. Ou seja, nós não pecamos por causa de Satanás. É a nossa vontade própria, ou como disse Tiago, são os nossos desejos elucubrados que nos levam a praticar atos pecaminosos diante de Deus. Feito isso, aí nós teremos o quê? O juízo, o grande trono branco, onde os livros serão abertos, o livro da vida, e vão ser lançados a morte e o inferno. Depois destruído, e aí nós temos a nova Jerusalém, que desce adornada dos céus, e nós viveremos no estado eterno. Amém? Passa o slide, por favor, irmão. E aqui com a conclusão, que nossa esperança seja viva e nossa expectativa contagiante. Jesus Cristo voltará para nos livrar da morte e nos levar para a sua presença eternamente. E eu gostaria de ler rapidamente. Vamos ficar de pé, que aí já concluí a minha fala. Só essa parte da carta aos Hebreus, porque fala sobre a esperança da igreja. Quando nós temos ali o capítulo 6, eu vou ler só o final, obviamente. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e da caridade, que para com seu nome mostraste enquanto serviste aos santos e ainda os servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Amém? Vamos ficar firmes, ou como Jesus disse, né? Vigia. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas é importante estarmos preparados. Amém? Você pode orar comigo nessa manhã? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça, nós te bendizemos, ó Senhor, por estar aqui aprendendo da Tua Palavra. Pai Santo, abençoa, Senhor, os irmãos que aqui vieram, que a Tua Palavra, Pai Santo, possa estar nos alimentando, nos despertando, nos alertando, para que possamos estar cada dia mais preparados, e a nossa alma possa dizer, com júbilo, com alegria, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Te louvamos e te bendizemos, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a amada igreja. Eu agradeço a oportunidade.